proprietário é responsável pelos danos nos pertences do inquilino depois de uma enchente? Tu começaste a falar sobre isso. Isso. Então, perfeito. Ele não é responsável. E nem pela faxina que vai ter que fazer para poder tirar a lama de dentro do imóvel, também não é. É só pelo imóvel mesmo, né? Isso é importante que fique claro. Que, na verdade, todos saem perdendo, né? Tanto o locador quanto o locatário. A questão toda é ter uma sensibilidade e tentar achar um ponto de equilíbrio ali naquela relação, né? Então, digamos que dos reparos, limpeza fica por conta, então, digamos, do inquilino. Isso. Mas aí, material elétrico, material esgoto, tudo isso fica para o locador, o proprietário. Sim, o locador ele responde pelo imóvel, para que ele tenha condições de tu residir nele ou de tu utilizar para o comércio. E no caso, por exemplo, de uma pintura, eu acho que seria um acordo entre as duas partes, né? Porque normalmente a pessoa que loca o imóvel, né, o inquilino, ele paga uma caução para ter aquele imóvel, digamos, em condições. E depois, no final do contrato, ele não teria que pagar para sair do imóvel para fazer esses outros reparos. Sim, aí tem duas questões muito interessantes, que é quando tu inicia uma locação, é feita uma vistoria inicial, que é um laudo de constatação, em que nós temos um relato por escrito e fotográfico, de preferência, essa até é uma dica interessante, né, da situação do imóvel. Mas e aí, esse imóvel foi atingido pela enchente, posso exigir a pintura nova? Pois é, essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar. A princípio, se o locador fez os reparos e deixou o imóvel na mesma condição anterior, sim, mas teria que se ajustar, porque é discutível essa questão, né? A caução, ela é uma questão à parte, porque a gente está falando da garantia, né? Então, tem várias garantias que estão estabelecidas ali na lei do inquilinato, a fiança, a caução em dinheiro, a gente usa até o seguro-fiança, na verdade, né? E esses são algumas das modalidades. Se, no caso, houver a rescisão do contrato, como é que fica essa caução, né? Sim. E essa pergunta é muito legal, porque teria-se que, então, rescindir e o locador teria que devolver. Porque existe um estado de calamidade que foi resultado de uma força maior, né? Veio uma enchente, atingiu essa casa, levou essa casa, ninguém tem culpa, ninguém sabia. Na hipótese de ninguém saber, não se pode atribuir para o locatário a responsabilidade, então, de arcar com isso através de uma garantia que era caução. Então, o locador vai ter que devolver. E aí, se tem que avaliar se tinha algum tipo de reajuste de atualização, senão vai ser o TR.